Fala, meus amigos concurseiros, minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro. Vamos hoje falar mais um pouco aqui sobre o Estatuto dos Militares, na nossa aula de número 4. Você que quer ser aí um soldado do Corpo de Bombeiro Militar ou da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, fique atento, porque esses concursos agora em 2017 vêm com tudo e você com certeza está ansioso para assistir essa aula. Vamos junto então, presta atenção. O Estatuto ele é a Lei número 4.630 de 76. Na aula de hoje vamos falar sobre o artigo 26 até o artigo 39. Presta atenção então que essa numeração ela é importante, ela vem muitas das vezes em prova. Vamos lá, começando pelas manifestações essenciais do valor policial militar. O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. Presta atenção. Então, uma primeira manifestação essencial do valor policial militar está destacada aqui: sentimento de servir a comunidade estadual, Então, é um servidor público, no caso aí, voltado para a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever. O civismo, Civismo e o culto das tradições históricas. A fé na missão elevada da Polícia Militar. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. O espírito de corpo é a questão da união, os policiais militares unidos em torno da sua missão, em torno da sua corporação, em torno da polícia militar. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. O aprimoramento técnico profissional. Meus amigos, não adianta o policial militar, o bombeiro militar, ele tem que amar o que ele faz, porque é uma missão muito árdua. Você, enquanto policial, você vai combater a criminalidade, você vai estar disposto a se arriscar, inclusive com o sacrifício da própria vida, com o risco da sua própria vida. Você sai de casa, mas você não tem a certeza que você vai voltar, porque você vai se deparar com diversas situações. E é um serviço diferenciado, diferente de um servidor público, muitas das vezes de um serviço mais administrativo, que tem uma rotina de trabalho. O policial militar não tem essa rotina, o bombeiro militar não tem essa rotina, porque ele lida salvando vidas, tanto o policial militar quanto o bombeiro militar. Então tem que amar a profissão realmente e tem que sempre buscar o aprimoramento técnico profissional, porque é esse aprimoramento técnico profissional que vai fazer com que ele garanta mais segurança para a sociedade e também para ele, porque o policial, o bombeiro militar, antes de salvar a vida dos outros, ele também tem que salvar a sua. Ele tem que fazer a sua própria segurança para poder dar segurança para os outros integrantes da sociedade. Tá certo? Bem, então aqui no artigo 27 nós temos o sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe, O sentimento do dever, a vontade de querer fazer, a sensação de que você tem que fazer tem que cumprir aquela missão. O pundonor policial militar, nós vamos falar mais à frente, mas o pundonor é aquilo que você não pode abrir mão, é aquela situação onde o policial ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa reta, uma pessoa que busca sempre manter a correção em suas atitudes. É o pundonor policial militar, tá? Depois nós temos também o decoro da classe. O decoro da classe é aquela questão da preocupação com a imagem da instituição. Quando o policial toma uma atitude, não é mais o João que está tomando aquela atitude, não é mais a Maria que está fazendo aquela situação, é a polícia militar, é o policial militar. Então, quando aquele camarada anda fardado, por exemplo, seja ele policial militar, seja ele bombeiro militar, exemplo, em uma moto sem capacete, aquela figura
está cometendo uma infração de trânsito. Se fosse uma pessoa comum na sociedade, seria interpretado de uma forma diferente, mas não. É um policial militar, é um bombeiro militar, bem como poderia ser um policial rodoviário federal, um militar do Exército Brasileiro, qualquer coisa desse tipo, fica prejudicada a questão do decoro da classe. Essas situações, elas impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Veja bem, no slide anterior, nós falamos das manifestações essenciais do valor policial militar. São aqui, em 6. Sentimento de servir a comunidade estadual, civismo e culto das tradições históricas, a fé na missão, o espírito de corpo, o amor à profissão e aprimoramento técnico profissional. 6 manifestações essenciais do valor. Agora nós temos aqui que o sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe, eles ensejam em preceitos éticos, e a ética é a base de tudo. Antes de mais nada, quando a gente fala em ética, a gente diz que a ética ela é de cada um. A ética é de cada um. Cada pessoa tem a sua própria ética, não é isso? Vamos lá. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. Então, um policial militar, um bombeiro militar tem que amar a verdade e a responsabilidade. Se confia muito mais quando um policial fala alguma coisa. A sociedade toma aquilo como uma verdade maior ainda do que uma pessoa que exerce uma outra profissão. Exercer com autoridade e eficiência, olha essa palavra aqui, probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Probidade vem da palavra probo. Probo tem a ver com correção, com honestidade. O policial militar e o bombeiro militar não têm que pensar em nenhum tipo de vantagem indevida que não seja o salário dele. Eu, enquanto policial rodoviário federal, me orgulho em dizer que desde 2009, quando entrei na polícia, nunca peguei R$1 a mais do que o meu salário que o governo federal deposita na minha conta. Tá? Tenha minha consciência tranquila quanto a isso. Eu tenho certeza que você, nosso aluno que está nos assistindo aqui, também pensa da mesma forma, é contra qualquer ato que fuja da honestidade. Então você também vai ser um policial, vai ser um bombeiro do Rio Grande do Norte e vai ser um servidor probo, um servidor honesto, beleza? É isso que a gente deseja. A gente gosta sim de aprovar os nossos alunos, mas a gente gosta também de saber que eles são aprovados e eles mantêm uma conduta irrepreensível lá. Tá beleza, pessoal? Tranquilo, é uma das nossas preocupações quando a gente trabalha com servidor público, não é verdade? Principalmente a questão do policial militar, do bombeiro militar, porque a gente sabe que o policial, ele exerce uma função na sociedade muito bacana e a sociedade espera sim acreditar nessa verdade máxima do policial e do bombeiro. E quanto mais probo o policial é, o bombeiro é, mais credibilidade ainda ele tem da sociedade, beleza? Mas isso, como a gente falou, é um preceito ético e ética é de cada um, tá certo? Respeitar a dignidade da pessoa humana. Respeitar a dignidade da pessoa humana, seja dos próprios policiais, colegas de farda, seja dos usuários das rodovias estaduais, das vias urbanas, seja qualquer cidadão. Você tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Você, policial, não pode, por exemplo, algemar um cidadão porque cometeu um crime e desferir socos nele, por exemplo, bater e agredir, dar coronhada, nada disso. Você tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem a sua dignidade, então tem que ser respeitado isso daí. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, Imagina você que está fazendo o concurso do bombeiro, Você lá fardado como bombeiro ou até mesmo sem a farda, a sociedade consegue identificá-lo
como bombeiro, mesmo sem você estar fardado, porque quando você está fardado, você é alvo de olhares da sociedade. E quando você está paisana, quando você está sem a farda, sem o uniforme, você também é lembrado como, aquele é o bombeiro que trabalha em tal local, aquele é o bombeiro que trabalha, tira serviço lá na praia tal. Então imagina você pede para que todo mundo, por exemplo, na praia X, quando você está tirando o seu serviço de guarda-vidas, você pede para que não entre em determinado local, porque lá é inseguro, porque lá tem uma correnteza do tipo XYZ, você coloca lá uma plaquinha que é proibido entrar ali. Mas você, quando está na sua folga, você vai lá e entra naquele local em que você, quando está de serviço, pede para as pessoas não entrarem, né? Fica um negócio meio esquisito, porque você tem que cumprir e fazer cumprir as leis, né? As normas, os regulamentos, as instruções das autoridades competentes. Então, se você, enquanto estiver de serviço, prega que uma coisa é errada, você fora do serviço também tem que fazer isso, principalmente dentro do serviço. Então, é questão do cumprir e fazer cumprir. Com certeza, batendo bem esses preceitos da ética, você vai ter uma credibilidade muito maior da sociedade. E quando eu digo você está representando a sua instituição, né? Seja do bombeiro ou seja da polícia militar. Você está elevando o nome dessa instituição, porque a sociedade vai reconhecer você como um policial, como um bombeiro probo, como um policial ético, e com isso eleva o nome da instituição, você se preocupando então aí com o decoro da classe. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e apreciação do mérito dos subordinados, né? A justiça e a imparcialidade. O oficial, por exemplo, quando ele vai julgar algum ato de um subordinado, ele não tem que levar em consideração a pessoa, e sim o policial, e sim o ato que aquele policial cometeu, e não a pessoa do policial. Porque eu não gosto do policial X, eu vou analisar aquele caso diferente. Negativo. Não é a pessoa, é o ato. Então tem que ser justo e imparcial, e não usar parcialidade. Eu gosto mais desse guerreiro aqui, então vou tratá-lo de uma forma diferenciada no julgamento desse ato. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também pelos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Então, o policial, o bombeiro tem que ficar preparado o tempo todo, seja moral, seja intelectual, seja físico, né? Você há de convir comigo que essas profissões de policial e bombeiro não combinam muito com aquelas pessoas que às vezes ficam bastante acima do peso, né? Porque são atividades de risco, são atividades que exigem um pouco mais de preparo físico, e a sociedade muitas das vezes não vê com bons olhos isso daí, tá certo? Não que aquela pessoa não possa ser policial porque ela está bastante acima do peso. Não é isso. É que com certeza ela está, com certeza com aquela atitude ali, ela está se expondo um pouco mais, principalmente do ponto de vista da segurança, né? A pessoa que está muito acima do peso, com certeza, ela vai ter limitações físicas, por exemplo, limitações de locomoção, inclusive, e vai complicar, talvez, algumas atitudes, algumas situações em que ela vai ter que atender de ocorrência, seja policial ou seja enquanto bombeiro, tá? E veja, pelos seus subordinados também. Não adianta o oficial chegar lá e cobrar dos seus soldados, cabos e sargentos aquele preparo físico se ele não dá o exemplo. A gente diz muito no meio policial, no meio militar, que a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu consigo muito mais que os meus subordinados façam as coisas se eu não usar apenas a minha autoridade hierárquica, e sim se eu der exemplo. Olha, soldado, eu quero que você mantenha o seu peso assim, eu quero que você procure correr assim, eu quero que você procure nadar assim, porque o teste físico está chegando e essa nota está baixa. Mas não adianta a nota daquele que está cobrando estar baixa também. Aquele que está cobrando tem que estar com uma nota alta no teste de aptidão física para ele poder cobrar do subordinado dele. Isso é apenas um exemplo para você mensurar o que eu estou falando, tá? Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Você está de serviço, você está de serviço. É uma situação de serviço. Então, todas as suas energias têm que ser voltadas para aquilo ali.
Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação, né? A questão da união, a questão de você se preocupar com seu companheiro, porque ele vai se preocupar com você e todo mundo vai crescendo junto. Ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Tem que ser discreta, né? Não é aquela pessoa que vai estar por aí gritando, né? Fazendo um monte de bobagem. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa relativa à segurança nacional. Quando fala em abster-se, entenda não. Então, abster-se de tratar, quer dizer, não tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa. Você, por exemplo, fica sabendo de alguma matéria sigilosa que envolva a segurança nacional, por exemplo, alguma coisa relacionada a uma usina hidrelétrica, alguma coisa relacionada à vida do presidente da República, e aí você pega e sai expondo isso daí. Principalmente, muito cuidado, meus amigos, hoje em dia com as redes sociais. Você que vai ser policial, que vai ser bombeiro militar, tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, para não estar, de repente, expondo situações que são sigilosas em âmbito comum, onde pessoas que não autorizadas, de repente, podem ter acesso a essa matéria. Beleza? Cuidado com isso. Acatar as autoridades civis, né? No caso, por exemplo, um juiz de direito, né, que é uma autoridade civil, então você também, enquanto militar, tem que acatar autoridades de civis. Cumprir seus deveres de cidadão. Cumprir seus deveres de cidadão, tá? Veja bem, quando eu falo acatar as autoridades civis, são autoridades. Um delegado de polícia é uma autoridade, um juiz de direito é uma autoridade, um prefeito, um deputado e por aí vai. Tranquilo? Cumprir seus deveres de cidadão. Obviamente, você não é porque é policial e bombeiro que deixou de ser cidadão. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Conduta ilibada, conduta reta, conduta baseada nos princípios éticos, na probidade, na honestidade, tá certo? Nada de ficar devendo o seu João da esquina, ficar com o nome sujo no SPC, Serasa e por aí vai. Conduta ilibada. Observar as normas da boa educação, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar, tá? Então tem que conduzir a sua família como um modelo. Você é um espelho para a sociedade. Conduzir-se mesmo fora do serviço, presta atenção, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. Não é porque eu estou na inatividade, não é porque eu estou fora do serviço que eu vou desrespeitar, que eu vou manchar o nome da polícia. Eu agora estou sem farda, eu vou andar de moto sem capacete, eu vou andar sem cinto, eu vou avançar sinal, eu vou andar bêbado por aí me jogando no chão. Negativo. Você não deixa de ser policial quando você não está de serviço. Você continua sendo policial. As pessoas sabem que você é policial. Você tem que ter essa preocupação. E mesmo na inatividade, você não deixa de ser policial na inatividade. Beleza? Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Quando se fala em abster-se, mais uma vez, é não fazer uso do posto. Já sabe que posto quem tem é oficial, graduação quem tem é praça, já falamos sobre isso em aulas anteriores, para obter facilidades pessoais de qualquer natureza. Poxa, camarada, eu sou policial, será que tem como aí, né? Eu vou exigir, por exemplo, a entrada numa festa grátis, né? A famosa carteirada, essa exigência de entrar numa festa porque você é policial ou porque você é bombeiro, ela não existe. Não existe essa previsão legal dessa entrada. Mas eu estou de serviço. De serviço é uma coisa, para curtir a festa é totalmente diferente. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Mas eu já vi dizer que alguém faz, que não sei o quê. Não importa se alguém já fez ou se alguém faz. É errado. Concurso público é o que está na lei. E o que está na lei? Que você não deve fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza, ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros, ok? O exemplo da carteirada foi é aquele em que o camarada chega exigindo
que ele quer entrar porque ele é policial, porque ele é bombeiro. Isso não existe, beleza? Abster-se o PM na inatividade do uso das designações hierárquicas quando? Então, não é para o PM na inatividade fazer uso das designações hierárquicas. O que é isso? Ele dizer que ele é soldado, que ele é cabo, que ele é sargento, que ele é coronel. Em que situações? Em atividade político-partidária, em atividades comerciais, em atividades industriais, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizada. No exercício de funções de natureza não policial militar, ainda que oficiais. Tá? Presta atenção então que todas essas situações aqui não são para você fazer quando você está na inatividade. Então não existe a situação, por exemplo, de você montar uma padaria e escrever lá, padaria do Sargento João, restaurante do Coronel Pedro. Não existe essa situação. É uma atividade comercial, é uma atividade industrial, é uma atividade político-partidária? Não. Beleza? Zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética policial militar. Veja, pessoal, então aqui falamos em preceitos éticos, né? São bastantes preceitos éticos. Agora, olha só aqui. Vimos então os preceitos éticos e agora a gente vai falar de uma vedação, veja bem, ao PM da ativa. Ativa é aquele que está em atividade, é vedado, é proibido comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela participar como sócio a qualquer título. Então quer dizer que o PM da ativa não pode ter, por exemplo, uma empresa em seu nome. Qual é a exceção? Como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Isso aqui é muito forte para a prova, tá? Extremamente importante para a prova, tá? Presta atenção, é uma tela em que você pode dar aquele velho print screen, né? Salvar aí na tela do seu celular, salvar no seu computador, porque é uma imagem importante. Pega a sua apostila, que está grátis aqui na descrição do vídeo. Você tem a apostila completa referente à parte de normas pertinentes ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Verifica lá onde está isso daqui e marca. Isso é importante para a prova. Depois não vai dizer que eu não te avisei, tá? Importante ainda, os PMs da reserva remunerada, quando convocados, se eles foram convocados, eles voltam a ser da ativa. Lembra disso? Beleza? Tem os critérios para a convocação, a aceitação é voluntária, o caráter é transitório, né? É um ato do governador do estado, tem esses critérios aí, só para lembrar isso daí para ti. Mas enquanto ele for convocado, ele volta a ser ativo, então ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas, civis, dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Isso aí é mais ou menos da seguinte forma. O camarada policial da ativa, ele não pode ter empresa, mas vamos imaginar que ele foi para a reserva. Se ele foi para a reserva, ele sai dessa vedação. Aí ele monta uma empresa, por exemplo, mas aí ele é convocado para a ativa. Ele não pode, dentro da instituição lá, ficar tratando de coisas do interesse dele, né? Do interesse de organizações ou empresas privadas. Beleza? Tranquilo? Então ele não pode, agora eu vou ficar resolvendo coisas da minha empresa aqui. Não, se ele foi convocado, tá certo? Ele não vai deixar de ter aquela empresa porque ele foi para a reserva, então ele pode ter a empresa dele. Mas quando ele volta, ele não pode ficar tratando nas repartições públicas civis e nas organizações policiais militares de interesses dessas organizações ou empresas privadas. Beleza? Os PMs da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde,
é-lhes permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço. Preste atenção. Então, os policiais que são do quadro de saúde, exemplos médicos, é permitido a eles que eles exerçam essa atividade no meio civil. Então, o médico da Polícia Militar, por exemplo, ele pode ser médico na Polícia Militar e também ser médico em um hospital da cidade, por exemplo. Não há problema, desde que não prejudique o serviço, tá certo? Tem que ter compatibilidade de horários, tem que ajustar bem isso daí. No artigo 29 nós temos: o comandante-geral da PM poderá determinar aos PMs da ativa que, no interesse da salvaguarda de sua própria dignidade, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Exemplo, meus amigos, exemplo. Você entra na Polícia Militar hoje e aí você faz uma declaração de bens. Você diz que você não tem nada. Você não tem carro, você não tem moto, você não tem casa. Daqui a 3 meses de trabalho, 3 meses apenas, você aparece lá com um Camaro amarelo. Você comprou uma mansão num condomínio chique aí no Rio Grande do Norte. Beleza? Isso aí com certeza vai levantar uma atenção de todos. Caramba, como é que esse camarada em 3 meses conseguiu fazer isso e eu que já estou aqui, que sou oficial e etc., não consegui talvez ter isso ainda. Então pode ser que o comandante-geral determine que você apresente a origem, né? Informe a origem, a natureza daqueles bens ali que levantaram suspeição, tá certo? Ah, eu ganhei na Mega Sena e comprei. Beleza, mas pode ser também, infelizmente, que aquele camarada esteja envolvido com alguma atitude que seja contrária à ética, e aí vai ter que ser apurado, ok? Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o PM à comunidade e à sua segurança e compreendem essencialmente. Então aqui nós vamos falar dos deveres policiais militares. A dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Veja que hoje só nessa aula é a segunda vez que a gente fala mesmo com o sacrifício da própria vida. Na verdade, o legislador quer te lembrar que você está assumindo um compromisso muito forte com a sociedade. Você tem que defender os interesses da sociedade, mesmo que para isso você tenha que, sacrifício da própria vida, tá certo? O culto aos símbolos nacionais, por exemplo, a bandeira do Brasil, né? O bombeiro militar está lá no quartel e está tocando o hino nacional, está sendo hasteada a bandeira do Brasil, ele vai ter que, prestar continência, por exemplo, em homenagem à bandeira do Brasil. É o culto aos símbolos nacionais. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Já falamos sobre probidade. Mais uma vez ele está falando nessa aula de novo. Segunda vez que ele fala em probidade, já falou em conduta ilibada, já falou em pundonor. Veja que essa aula está bastante preocupante com o sentido da retidão, né? Com a questão de mostrar para você que o servidor público militar, ele tem sim que ser uma pessoa honesta, uma pessoa proba, leal, em todas as circunstâncias, sem exceção. Eu vou fazer essa atitude errada aqui, contrária à ética, contrária à honestidade, só essa vez já era, porque tem que ser em todas as circunstâncias. A disciplina e o respeito à hierarquia. Isso aqui, pessoal, nós já falamos em uma outra área, né? Uma outra aula, falando aí do HD, né? Hierarquia e disciplina, famoso HD. Isso aqui também, é sempre a disciplina e o respeito à hierarquia. O rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. A obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Urbanidade é cortesia, né? Cordialidade, tratar bem e não com ignorância, com humilhação. Ele é seu subordinado, ele não é seu escravo, tá? Todo cidadão, após ingressar na PM, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares.
e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-las. Então, aqui no artigo 31, ele fala do compromisso. O compromisso é uma espécie de cerimônia onde você vai falar que você está ciente do que você está fazendo ali, que você está ciente da missão que você está assumindo, tá? O compromisso a que se refere esse artigo anterior terá caráter solene, veja, e será prestado na presença de tropa. Quando ele fala presença de tropa, é aquela formação militar, sentido, descansar, toque de corneta, o pessoal desfilando, aquilo ali. Então, logo o PM tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres. Então, no momento em que o policial militar, em que o bombeiro militar tiver tido um grau de instrução suficiente para saber o que ele está fazendo ali de verdade, ele vai dizer algumas palavras para mostrar que ele está aceitando aquele compromisso. Tá? Quais são esses dizeres? Ao ingressar, isso aqui é uma formatura bacana, todo mundo junto, beleza. Todo mundo vai falar isso ao mesmo tempo, né? Um negócio bacana, uma solenidade bonita. Ao ingressar na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade. De novo, meus amigos, mesmo com o risco da própria vida. Terceira vez nessa aula que fala nisso. Veja bem aí o sacrifício que você está fazendo, né? Você estuda bastante para passar em um concurso, depois você vai fazer teste psicológico, você vai fazer teste físico, você vai fazer exame médico, um monte de coisa, vai passar por uma investigação social, não sei o que, para se tornar policial, para se tornar bombeiro, para ainda servir a sociedade, mesmo que para isso tenha que ter o sacrifício da sua própria vida. Veja o contrato que a gente assina, né? Esse contrato é o contrato do policial e do bombeiro, por isso que a gente diz que são profissões diferenciadas, tá certo? São profissões diferenciadas. Eu digo sempre, o cidadão comum, o cidadão civil, ele vê um assalto aqui e ele vai para o lado oposto. O policial vê um assalto aqui e vai para cima do assalto, né? Porque o dever dele é agir naquela situação, claro, pensando ali também na questão de segurança, por exemplo. Ele não vai e agir em um assalto onde ele está em desvantagem, onde ele sabe que o risco dele é muito grande, beleza? O compromisso do aspirante a oficial formado em escolas de outras corporações será prestado em solenidade policial militar especialmente programada, logo após sua apresentação à PM, e obedecerá os seguintes dizeres. Ao ser declarado aspirante oficial da Polícia Militar, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Ó, é bem parecido com esse, só que aqui ele fala do ingresso na Polícia Militar e aqui é quando ele é declarado aspirante, tá certo? Ao ser promovido ao primeiro posto, o oficial PM prestará o compromisso de oficial em solenidade especialmente programada de acordo com os seguintes dizeres. Então, aquele camarada que vai ser oficial, ele vai fazer esse compromisso aqui, quando ele for declarado aspirante, e quando ele se tornar oficial, ele tem um compromisso do primeiro posto. E que, como é isso, Emerson? Quando é que se torna oficial? Lembra da aula lá que a gente falou de hierarquia e disciplina? O primeiro posto do oficial é o de segundo tenente. Então, quando se torna segundo tenente, né, ele está nesse momento aqui de fazer esse compromisso do oficial, que muitos chamam de compromisso do primeiro posto. Esses são os dizeres. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Então,
Quando se torna oficial, ou seja, quando é promovido a segundo tenente, ele vai fazer o compromisso do primeiro posto, o compromisso do oficialato com esses dizeres, tá? Vamos agora passar para a parte final da nossa aula. Comando. O que é comando? Comando é a soma de autoridade com deveres, responsabilidade. Se você juntar autoridade, deveres e responsabilidade, você vai ter o que a gente chama de comando. De que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma OPM. O comando é vinculado ao grau hierárquico, né? Se você é soldado, você não vai comandar. Você não vai comandar. Agora, se você, por exemplo, é oficial, você vai comandar. Em cada graduação, né, no caso, em cada posto, corresponde um nível de comando. Beleza? E constitui prerrogativa impessoal. Não está ligado à pessoa, está ligado ao posto, tá? Em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe, né? Aquele comandante ali, ele vai ser chefe. Tem chefes de grupos menores e tem chefes de grupos maiores, depende do comando que ele está exercendo. Aplica-se a direção, a chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. O que a gente falou para comando tem a ver com direção e com chefia de organização, né? Tem organizações policial militares que o camarada que é o número 1 naquela escala daquela organização é chamado de comandante. E tem organizações policiais militares que o camarada 01 lá é o diretor. Por exemplo, um determinado hospital da polícia militar, o 01 não é o comandante, é chamado de diretor. Mas ele também tem a mesma ideia da questão do comando. Atenção! A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da polícia militar. Isso é para que o candidato, para que o policial entenda que o fato de ele ser subordinado a alguém não tem que afetar a dignidade pessoal dele. A subordinação, meus amigos, para quem não entende muito bem a filosofia militar, ela há em todos os segmentos da sociedade. Porque quando você tem, por exemplo, um supermercado, você tem o gerente daquele supermercado, você tem um dono daquele supermercado, você tem o caixa daquele supermercado, você tem um camarada que faz os serviços gerais. E é lógico que quanto mais acima, mais há mando, mais há comando nisso aí. Então, o dono daquele supermercado, ele vai dar uma determinada ordem, por exemplo, para o camarada dos serviços gerais. E ele vai acatar. Isso é uma questão de subordinação. Isso está presente tanto na vida civil quanto na vida militar. Claro que essa questão da hierarquia e disciplina ela é mais pesada, ela é mais cobrada nas carreiras militares, tá certo? Mas essa subordinação não afeta a dignidade pessoal. Não é algo humilhante você obedecer uma ordem de alguém. Lembre-se, aquele camarada que está acima de você, ele não é melhor que você, ele é apenas seu superior hierárquico. Você pode ter 1000 conhecimentos que ele não tem. Ele naquela função, ele é seu superior hierárquico. Ele não é uma pessoa melhor que você. Ele é apenas hierarquicamente, na conjuntura daquela polícia ou do corpo de bombeiros, superior a você. Tá certo? Os oficiais. Qual é a característica dos oficiais? O oficial ele é preparado ao longo da carreira para exercer comando, chefia e direção das OPMs. Quem exerce comando, chefia e direção de OPMs são oficiais. Praça não exerce comando, chefia e direção. Comando, chefia e direção é de oficiais. Subtenentes e sargentos, eles auxiliam, eles complementam as atividades dos policiais, seja no adestramento e no emprego dos meios, na instrução, na administração, poderão também ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo, peculiares à polícia militar. Então veja, se o oficial vai dar uma instrução, por exemplo,
vai dar uma instrução sobre ordem unida, né? Ensinar a marchar, prestar continência e por aí vai. O subtenente e sargento, ele vai auxiliar, ele vai assessorar o oficial nessa instrução, por exemplo. Ah, mas o subtenente e sargento pode ser empregado no policiamento ostensivo? Naquela ronda tática lá pelo bairro? Pode, ele pode ser o subtenente e sargento, pode sim ser empregado naquela situação do policiamento ostensivo. Mas o principal dele é o quê? Auxiliar e complementar a atividade dos oficiais, apoiar, assessorar. Cabos e soldados são elementos essencialmente de execução, né? O oficial é como se fosse o cara que vai planejar as ações, os subtenentes e sargentos vão dar o assessoramento para esse planejamento sair corretamente, da melhor forma possível, e quem vai executar são os cabos e soldados. É por isso que no policiamento ostensivo, normalmente você vê mais cabos e soldados, está previsto aqui no Estatuto dos Militares. Funções de subtenentes e sargentos. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se. Veja, aqui basicamente a gente vai falar daquela questão do exemplo, né? Ele vai se impor pela lealdade, pelo exemplo, pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens. Veja que eu falei, os oficiais eles planejam, né? Os subtenentes e sargentos eles assessoram, eles têm que dar esse exemplo para poder cobrar as regras dos serviços, das normas operativas pelas praças. Quem são as praças? Vai de soldado a subtenente. Lembrando que aluno oficial e aspirante oficial são praças especiais, né? Manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Os subtenentes e sargentos, eles é como se fossem o elo entre os oficiais e os cabos e soldados, tá beleza? Ok? Vamos em frente então. Tá chegando ao final da parte teórica para a gente poder falar dos nossos exercícios. 38. Às praças especiais cabe rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Lembra para mim, praças especiais, acabei de falar, aluno oficial e aspirante oficial. Tanto aluno oficial quanto aspirante oficial estão em fase ainda de aprendizado. Por isso que o que se exige dele é o quê? Inteira dedicação ao estudo. O que se exige dos aspirantes oficial e dos alunos oficial, que são as praças especiais, são o quê? Inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. É nessa fase em que eles vão estar aprendendo, é que eles vão estar se aprimorando para que exerçam, quando oficiais, né, quando se tornarem oficiais, a carreira, a profissão da melhor forma possível. Cabe ao PM a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, tá certo? A responsabilidade é dele, pelas decisões que ele tomar. Olha, soldado, você vai ali e algema aquele camarada que ele tem que ser algemado porque ele cometeu o crime tal. O soldado vai lá e algema, tá? Quem deu a ordem é responsável por isso, tá? Vamos imaginar que aquele camarada que foi algemado, ele não poderia ter sido algemado, era um engano, não era ele, era outra pessoa. Quando ele for na corregedoria, ele vai dizer que o soldado X algemou ele. Beleza, o soldado X algemou, mas quem deu a ordem foi o oficial, por exemplo. Então o oficial é responsável pela ordem que ele deu, tá certo? O oficial é responsável também pela ordem que ele deu. Vamos agora partir para os nossos exercícios. Aqui nós temos o nosso mascote, né? Fardado aqui de bombeiro e de policial militar, para que você mais uma vez vá ganhando aquela confiança que você vai conseguir ser um bombeiro ou aí policial militar do Rio Grande do Norte. Profissões que nós já vimos aqui nessa aula, que são muito interessantes, mas que exigem bastante de vocês. Vai exigir muito, inclusive lembrando, mesmo com o sacrifício da própria vida.
tá certo? Beleza? Vamos lá. Antes aí de passarmos para nossas questões, vamos lembrar que nós temos aqui na loja do concurseiro, é muito fácil, é só você entrar em lojadoconcurseiro.com.br e você vai encontrar o nosso curso online completo. E pessoal, presta atenção, são mais de 300 vídeos entre teoria, aulas só de exercícios, simulados que vão ser corrigidos online, pessoal. Isso é um diferencial enorme e uma mega revisão de véspera ali, uma semana antes da prova mais ou menos, você vai ter uma revisão com todos os professores falando dos principais tópicos do conteúdo, resolvendo questões, batendo bem, e pode apostar. Na PM do Ceará nós arrebentamos, na PM do Pará nós arrebentamos ainda mais, porque principalmente o pessoal confiou na loja do concurseiro. E eu vou te desafiar uma coisa, pega as nossas revisões de véspera que tem rolando aí pelo YouTube e compara com as provas da PM do Pará e da PM do Ceará. Você vai vir para a loja do concurseiro correndo, porque principalmente isso tudo aqui custa R$240. Então entra lá no site, tá certo? lojadoconcurseiro.com.br, se matricula enquanto esse preço tá desse jeito, porque em breve o preço vai mudar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para as questões então. Primeira, são manifestações essenciais do valor policial militar o civismo e culto das tradições históricas, tá certo? A fé na missão elevada da polícia militar, também tá certo. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização em que serve, beleza. O aprimoramento técnico profissional, também, meus amigos. Então, ó, correta é a questão aqui, letra D de Delta. Policial fala Delta, né? No rádio, atenção, atenção, Delta em QAP, por exemplo, Delta, né? D é Delta para o policial militar. 1, 2, 3 e 4. Todos os itens aqui são sim manifestações essenciais do valor do policial militar. Basta que você tenha dúvida em um, que você já vai se confundir aqui nas alternativas, certo? Vamos lá. Uma questão muito boa também para você poder trabalhar, fixar o exercício de hoje. Lembrando, fixar a aula de hoje. Esses exercícios são apenas de fixação, tá certo? Nas nossas aulas de exercícios a gente resolve bastante exercícios a mais também para poder ficar bem forte na tua cabeça. Coloque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com os preceitos da ética policial militar. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? Será que isso aqui é ético? É claro que é ético, pessoal, é verdadeiro. Respeitar a dignidade da pessoa humana. É claro, isso é ético, é verdadeiro também. Acatar somente as autoridades militares. Epa! Somente não. Pessoal, presta atenção. Toda vez que falar somente, só, nunca, apenas, você tem que ligar o alerta na sua cabeça. Possivelmente está errada aquela questão ali, tá? É muito difícil esse somente, esse nunca, esse só. Fica bem com cuidado. Veja bem, eu não estou dizendo que é sempre, mas é muito forte a chance de ser errado esse somente aí, tá? No caso aqui está errado, é falso. Tem que acatar também as autoridades civis, lembra? Juiz de direito, delegado, de polícia e por aí vai. Abster-se de fazer, ou seja, não fazer. Abster-se de fazer, ou seja, não fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais. Verdadeiro. Ser justo e parcial. Epa! Ser justo e parcial no julgamento? Então quer dizer que quando o oficial for julgar o mérito de algum ato do seu subordinado, ele tem que levar em consideração a pessoa do policial? Não, ele não tem que levar em consideração isso, ele tem que ser imparcial. Então fica VVFVF. Resposta então alternativa B de Bravo, né? O alfabeto policial, né? O alfabeto fonético é alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco e por aí vai. Então B de Bravo a resposta correta. Beleza? Bem, meus amigos, então fechamos mais uma aula. Essa foi a aula de número 4. Espero que você tenha aprendido. O vídeo é bom porque você consegue voltar. Lembra vocês que
Aqui no YouTube a gente continua mostrando para vocês essas aulas até o final. Todo o conteúdo aí da parte do Estatuto dos Militares você encontra aqui no YouTube. Gostou da aula? Dá um like pra gente, curte, comenta. É isso que faz com que a gente cada vez mais continue postando as aulas para vocês e tentando cada vez mais melhorar. Continue conectado na loja do Concurseiro. Gostou? Vai lá e compra o nosso curso online completo. Até a próxima. Fui. Tchau.